falei com a minha mulher, pô, o Cacá Bueno vai lá, pô, eu tenho uma parada assim, tipo, pode ser uma idiotice. Não é idiotice. Grande parte dos brasileiros pensa isso, só que a galera tem medo de perguntar. E aqui não tem medo de perguntar. Então bora, tipo, pergunta. O automobilismo, antigamente, com o maior risco de morte, era mais legal? Pô, é uma pergunta meio idiotice. Sim. Não, brincadeira. Não, fala isso, pelo amor de Deus. Cara, mas é verdade. Pô, antigamente os caras eram mais corajosos. Não. Eu zoei porque você falou que ia ser uma idiotice e a pergunta é boa. Ninguém tem coragem de perguntar isso. Não, cara. O brasileiro agora gosta de desgraça, Cacá. Brasileiro gosta de desgraça. Brasileiro gosta de desgraça. Eu gostava de corrida de biga pra quê? Pra ver se ferrar. Pô, pra ver se ferrar, cara. Gladiador, pra ver se ferrar. Eu acho que nem pra ver se ferrar. E a verdade é o seguinte. Pra ver o cara mais corajoso. Ninguém... corrida de carro também. Hoje, com mais consciência, ninguém quer ver ninguém machucado. Não. Mas na hora que bate uns 10 carros, a arquibancada pira. Todo mundo vibra. O cara quer um pouquinho de desgraça também lá. Quer ver bater. Cara, no fundo, eu acho que tinha um glamour que já se perdeu há muito tempo no imaginário das pessoas de, cara, esses caras são loucos. Aquilo eu não faço de jeito nenhum. Quando entra no imaginário de que, pô, aquilo eu também faço, você começa talvez não valorizar tanto a profissão do outro. Ou seja, o cara olha um cara surfista de onda gigante em Nazaré e fala, meu irmão, tá maluco, eu não entro nesse mar nem na beirinha, isso eu não faço de jeito nenhum. E aí você começa a talvez jogar como se aquilo, e é muito foda, eu não entro no mar de jeito nenhum, é tecnicamente muito mais difícil do que uma outra profissão, ou do que uma outra, e cada um tem a sua dificuldade. E aí o cara fala, eu dirijo na rua, dirijo um carro, eu também dirijo, mas ele não tem a noção do quanto é difícil. Então o glamour do passado, de que todo ano morria um, de que aquilo era difícil, de que o carro de corrida andava a 250 e você tinha um Fusca, um Chevette, um Golzinho, uma Passat, que andava a 120, 140, treme inteiro, e os caras andando a 300 por hora. Hoje você compra um carro medianamente bom e o carro, se você quiser ser maluco o suficiente, ele chega a 200 por hora. Chega. Então, é óbvio que tem uma diferença absurda entre um carro de rua e um carro de corrida. São duas coisas completamente diferentes. Como há uma diferença absurda entre jogar uma pelada com os amigos e um jogo e um Fla-Flu no Maracanã. São duas coisas completamente diferentes. Mas tinha esse glamour, né? E talvez ali dos pilotos, namorando as supermodelos, e não sei, tinha um pouco de um ambiente glamuroso. Hoje eu acho que já é um pouco muito mais próximo da realidade e, obviamente, muito mais seguro, o que faz muito mais sentido, né? Hoje é muito raro alguém se machucar, mas muito raro mesmo alguém se machucar. Nos últimos 20 anos houve uma mudança. Primeiro, com a morte do Ayrton, há uma mudança absurda na segurança dos carros ao redor do mundo inteiro. E depois começa ali uma cruzada de melhoria também dos autódromos, dos itens de segurança, dos procedimentos, até a gente chegar a uma batida, não sei se vocês são tanto assim de corrida. A última qual foi? Monster Fórmula 1? Eu não... Foi do Bianchi, mas foi do Bianchi, que já tem muito tempo, mas é porque entrou um trator na pista e ele bateu com a cabeça no trator. Ou seja, não teve nada a ver com a competição. Entendeu? Foi um erro absurdo num trator ter entrado na pista. Correndo mesmo, na Fórmula 1, acho que a última foi a do Senna. Então, assim, você tem batidas gigantescas como a do Grosjean, que bateu no guarda-reio, explodiu, virou uma bola de fogo, e ele sai do meio do fogo pulando o guarda-reio andando. Então, assim, óbvio que às vezes machuca, ele ali queimou um pouquinho o dedo e pronto. Mas por que isso? Porque houve uma evolução da década de 90 para agora, da década de 80 para agora, absurda na segurança dos carros. Então hoje é um esporte que tem o seu risco, mas é muito mais sobre o controle de risco do que o risco em si. Como a gente faz para controlar o risco, para andar 300 por hora e ninguém se machucar, para que você controle tudo e ninguém se machucar. Como é que você faz uma alta performance com o menor risco possível? Então você olha, plasticamente, você vê um carro capotando e fala, cara, é feio. Mas no final, não vou falar que ele não vai se machucar. Ele pode bater ali, mas é seguro, né? Quebrar uma perna, deslocar uma clavícula. Nada diferente do que um carrinho por trás num jogo de futebol, o cara não quebra um tornozelo, do que no basquete não aconteça. Só que ali, plasticamente, você vê um cara a 200 por hora voando um monte de pés capotando, ele é mais feio. Mas no final a consequência é muito parecida com os outros esportes. Cara, era uma loucura aquelas corridas que tinham aqui no Rio de Janeiro. Você deve ter visto um monte de vídeo, né? Tinha ali na Niemeyer. Aquilo é uma doideira, aquilo é maravilhoso. Eu tenho um livro daquilo. Era o Circuito da Gávea. Então, para quem é do Rio de Janeiro, o Circuito da Gávea largava ali no canal,
já no finalzinho ali, quase na praia do Leblon ali, no posto. Subia a Niemeyer, fazia... Mas isso era equipe ou era carro de comum? Era umas baratinhas lá, né? Carro, corria o Fangio, corria os caras, corria os caras que corriam na Fórmula 1 na época, vinham correr. Não, corrida. E as fotos, cara, a cidade do Rio de Janeiro inteiro ia pra lá pra assistir, lotava tudo. A Niemeyer era chamada de trampolim do diabo, porque quando o cara errava a curva, ele caía lá de cima, entendeu? E aí, você fazia a Niemeyer, sentido São Corrado, você descia em São Corrado, subia a Estrada da Gávea, a Rocinha, a estrada principal da Rocinha, cruzava, descia lá onde é o Baense, Escola Americana, lá onde é a Escola Americana, descia pelo outro lado, voltava, descia a Gávea inteira, pegava ali onde é o canal do Leblon e voltou, né? E voltava ali. Então, assim, era o circuito da Gávea, eram algumas voltas, fazendo Niemeyer, sobe a Rocinha, desce do outro lado, Leblon, Gávea, Leblon, Niemeyer e vai embora. E a cidade toda ia lá pra lá ver. Tem um livro do circuito da Gávea. Nenhuma, a galera ali do lado, encostada ali. A torcida do lado, os caras passando, os caras de touquinha de couro, sem cinto, oclinho. E vambora, luvinha com os dedos de fora e só correr ele lá, 200 por hora e vambora. Isso era uma loucura. Esse era o glamour do automobilismo na década de 50, de 60, de 70, onde vários pilotos morriam, inclusive às vezes telespectador morria, porque o carro voava na arquibancada, pegava fogo, tinha um monte, tem um monte de história muito pior aí sobre os acidentes, mas era glamuroso, porque era o risco, os pilotos assumindo o risco de vida, aquele grupo de pilotos que está começando o ano, os caras sabiam que pelo menos um daqueles não ia terminar. Então você tinha um outro glamour, um glamour idiota, mas que fazia sentido na época, que hoje não faz mais sentido nenhum. Era com segurança.